E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto e hoje vamos para mais um Drops, onde eu vou falar de um componente essencial de um sistema de renderização, ou seja, um sistema que desenha gráficos, que é a pipeline gráfica. A pipeline é um conceito fundamental de você entender se você tem interesse por computação gráfica ou mesmo por jogos. E é por isso que a gente vai falar disso hoje. A pipeline é um modelo conceitual que descreve cada etapa, cada passo para renderizar uma cena 3D em uma tela bidimensional, afinal de contas. Se você vai jogar aquele jogo que você gosta, aquele jogo 3D, ele vai ser exibido numa tela de monitor ou numa tela que é um plano 2D. Para ficar mais claro ainda, a pipeline é o processo de transformar todos os modelos 3D de seu jogo ou aplicação para algo que seja exibido numa tela plana, numa tela 2D. No caso de um jogo, por exemplo, você interage com os quadros, que podem, por exemplo, ser exibidos 24 quadros ou 24 imagens por segundo. Então a pipeline não só tem que ser capaz de produzir modelos 3D que sejam exibidos como imagens 2D, mas tem que fazer isso muito rapidamente. No mínimo, você precisa ter 24 imagens sendo produzidas no intervalo de um segundo para criar o efeito de movimento, o efeito de animação. Na verdade, é muito mais do que isso que você precisa. Os jogos de hoje normalmente trabalham com 30 quadros por segundo ou até mesmo 60. Bibliotecas gráficas como o OpenGL e o DirectX, melhor dizendo, o Direct 3D, que é o componente dentro do DirectX que faz isso, elas descrevem essas etapas, elas realizam essas etapas do pipeline gráfico para diferentes hardwares, como sua placa NVIDIA, sua placa AMD ou até mesmo sua plaquinha Intel. Então a gente precisa dessas bibliotecas gráficas para executar o pipeline em diferentes hardwares. A localização e a forma dos objetos gráficos 3D na imagem final vai depender de uma série de coisas, como a geometria, as características do ambiente e, obviamente, a posição da câmera. A posição da câmera vai decidir como aqueles objetos vão ser mostrados na tela final. Além disso, a aparência dos objetos, a aparência desses modelos 3D vão ser afetados pelo material, né? A gente tem que saber, entre aspas, do que é feito aquele objeto, e também por fontes de luz que vão influenciar como esse objeto é exibido, texturas, que são as imagens 2D chapadas nesse objeto, e modelos de sombreamento, modelos de colorização que a gente costuma chamar de shading na literatura. Mas por que isso se chama pipeline? O que é o pipeline afinal? Vamos entender isso melhor agora. Você já deve ter visto em algum filme, em algum desenho, ou até mesmo em algum documentário, fábricas com linhas de montagem. Essas linhas de montagem costumam ter etapas, aonde vai passando um produto pela linha de montagem, né, como se fosse uma esteira, e a cada etapa que ele passa, você adiciona alguma coisa. Por exemplo, parafusa aqui, adiciona alguma coisa ali, dá uma limpadinha, uma lustrada em outra etapa. Então, o produto ele vai sendo modificado e vai ficando pronto à medida que ele vai avançando nessa esteira. E essa analogia é perfeita para o caso do pipeline, pois ele faz exatamente a mesma coisa dentro do software. Então o pipeline é como se fosse uma esteira também que vai modificando, por exemplo, aquela geometria ou aquelas primitivas até produzir a imagem final do jogo. E assim como a linha de produção do mundo real e a pipeline, né, as duas, elas seguem regras parecidas. Uma dessas regras é que se você tiver a etapa A, B e C na ordem,
você não pode ir para a etapa B sem antes ter concluído o que foi feito na etapa A. E você não vai poder ir para a etapa C sem antes concluir o que foi feito na etapa B. Então você tem que seguir essa sequência na ordem certinha. Outro ponto importante que a gente tem dentro do pipeline gráfico é o que chamamos de paralelismo, que para a gente entender bem, vamos ilustrar com um exemplo. Imagina uma linha de montagem, uma linha de produção de uma espécie de uma lavanderia. Você vai passando a roupa suja e ao final vai sair roupas limpas. Você pode criar uma linha, uma esteira com 4 etapas. A primeira etapa é o cesto, a etapa A, que vai acumular aquele monte de roupa suja. Aí as roupas sujas vão avançando para a etapa B, que é a etapa onde elas vão entrar dentro da máquina de lavar e serem limpas. Quando a roupa termina todo aquele processo da máquina de lavar, ele vai para a etapa C, que é onde ela vai ser posta no varal. E depois que ela estiver seca, ela vai sair para a última etapa, que é o ferro de passar roupa. A roupa linha sai quando conclui essa etapa final do ferro. Agora imagina que essa lavanderia tem poucas máquinas de lavar. O que vai acontecer? Você vai acumular roupa suja exageradamente, vai passar pouquinhas roupas sujas. Elas vão demorar para serem limpas, já que você tem poucas máquinas de lavar, e isso vai agarrando todo o processo lá para frente. O varal vai ficar muito tempo sem uso, porque demora, porque são poucas máquinas de lavar para lavar tanta roupa, e o ferro de passar roupa fica ocioso também boa parte do tempo. Então, no caso da pipeline gráfica, ou essa pipeline que eu estou explicando da lavanderia, se uma etapa for muito lenta, ela vai atrasar todo o processo ali na frente. Então, é essencial que cada etapa funcione muito rapidamente. Sem falar que aí entra a questão do paralelismo que eu estava querendo dizer para vocês. Se eu aumentar o número de máquinas de lavar trabalhando em paralelo, ou seja, se na etapa B da máquina de lavar eu colocar mais máquinas de lavar simultaneamente para lavar mais roupas, isso vai aumentar a vazão do processo e, consequentemente, mais roupas vão conseguir ser lavadas a tempo. No pipeline gráfico acontece exatamente a mesma coisa. Se alguma das etapas demora muito, atrasa todo o processo. Então você tende a colocar, por exemplo, mais processadores, por exemplo, para lidar com uma etapa mais demorada, aumentando a vazão e produzindo mais imagens por segundo, mais quadros por segundo. A gente normalmente chama essa etapa mais lenta de gargalo. Então, no meu exemplo da lavanderia, as máquinas de lavar eram o gargalo, aumentando o paralelismo nesse gargalo, a tendência natural é que isso você diminua o gargalo, amenize o gargalo e saia mais roupas limpas ali. Uma vez posto esses conceitos, não dá para falar de pipeline gráfica num vídeo só, a não ser que seja um vídeo extremamente longo. Então, a ideia aqui é eu dividir em alguns vídeos para explicar toda a pipeline gráfica para vocês. Então, eu vou, para concluir esse vídeo, falar um pouquinho por alto das etapas que costumam aparecer, as etapas conceituais que costumam aparecer numa pipeline gráfica. Uma pipeline gráfica para tempo real, por exemplo, para um jogo, costuma ser composta conceitualmente por 3 passos. O passo, a etapa de aplicação, a etapa de geometria e a etapa de rasterização. No fundo, cada uma dessas 3 etapas pode ter uma pipeline. Uma pipeline da aplicação, uma pipeline da geometria e outra pipeline para rasterização. Mas para não complicar demais, para não ficar muito denso, vamos primeiro explicar por alto essas etapas aí, e em outros vídeos eu vou entrando a fundo em cada etapa. Vou só falar uma coisa que eu esqueci de falar que é importante. Vamos imaginar um exemplo da pipeline gráfica para a gente entender a relação dela com os quadros por segundo. Vamos imaginar, por exemplo,
ignorando a taxa de atualização do monitor, vamos imaginar o tempo de execução de uma pipeline e o efeito dele nos quadros por segundo. Vamos supor que a pipeline gráfica que eu tenho aqui produz uma única imagem 2D a cada 62,5 milissegundos. Se cada imagem é produzida a cada 62 milissegundos mais ou menos, eu vou saber quantos quadros por segundo eu tenho quando eu descobrir quantas imagens eu consigo produzir no intervalo de 1 segundo. Se eu pegar um segundo e dividir por esses 62 milissegundos aí, 1 dividido por 0,0625, eu vou ter 16 partes. Ou seja, eu consigo produzir 16 imagens dentro de um intervalo de 1 segundo. O que te dá um total, teoricamente, de 16 quadros por segundo. Então, a gente tenta agilizar a pipeline gráfica para executar o mais rapidamente possível para aumentar o total de quadros por segundo do seu jogo. Vou falar um pouquinho aqui da etapa da aplicação, que é a primeira. A etapa da aplicação ela é um tanto genérica, pois depende muito do que está sendo executado, depende muito do seu jogo, por exemplo. E ela costuma ser implementada em CPUs de propósito geral, já que elas são programadas pelo programador do jogo. Então, quando eu digo isso, eu estou me referindo ao processador i3, i5 ou i7 do seu computador, do seu notebook, do seu desktop, ou do seu Ryzen, se ele for AMD, ou seu processador velho lá que você tiver. Essas CPUs costumam implementar vários núcleos, então você já tem um grau de paralelismo ali, ele já vai poder executar uma série de funções do seu jogo simultaneamente. Quando eu digo núcleos, imagina que é um mini processadorzinho. É como se o seu grande processador fosse dividido em mini processadorzinhos e cada um vai executando coisas ao mesmo tempo, aumentando a vazão e, consequentemente, aumentando a quantidade de quadros por segundo que o seu jogo terá, ou do seu jogo ou de qualquer aplicação. Por ser na CPU, o desenvolvedor tem total controle sobre o que ocorre na etapa de aplicação. Óbvio, ele pode programar o que ele quiser no jogo. E essa etapa é bastante importante porque ela vai decidir o que vai ser executado nas outras etapas ali para frente. Então, por exemplo, se for um jogo em um mapa fechado, por exemplo, dentro de um prédio, você vai ter um conjunto de algoritmos que vai influenciar totalmente o que é feito na geometria e depois na rasterização. Se for um mapa aberto, que tem um céu e tudo mais, vão ser outros algoritmos completamente diferentes que também vão ter efeito nessas etapas subsequentes. Então é importante o programador ter conhecimento da pipeline gráfica para ter conhecimento do quão eficiente ou ineficiente vão ser suas escolhas. Normalmente, a etapa de aplicação, você tem procedimentos como detecção de colisão, por exemplo, saber se o seu carro bateu numa parede ou se o Mario pulou em cima daquele inimigo, né? Ali é colisão, é quando dois objetos se interceptam. Isso costuma ser feito na etapa de aplicação. Algoritmos de aceleração global, que são basicamente algoritmos que removem superfícies não visíveis. Ou seja, imagine que eu estou olhando e meus olhos são a câmera de um jogo. Tudo que está atrás de mim eu não estou vendo. Se eu não estou vendo, não faz sentido desenhar essas coisas. Então eu calculo o que eu estou vendo na tela e o que eu não estou vendo eu ignoro, aumentando assim os quadros por segundo do meu jogo. Vocês já notaram, por exemplo, no GTA? O GTA tem um mapa muito gigantesco. E às vezes, à medida que você vai correndo, isso acontecia principalmente nos GTAs de PlayStation 2. À medida que você vai correndo, o mapa vai aparecendo na sua visão. Isso acontece porque no GTA do PlayStation 2 e de jogos mais antigos, só o que está sendo visto pela câmera é calculado e enviado para a placa gráfica. O que você não está vendo, ele não é enviado.
Então você consegue otimizar bastante o processo. E isso é totalmente feito na etapa de aplicação. É como se você falasse para a placa gráfica, ó, esses triângulos aqui são os que eu estou vendo, desenha só eles. Os triângulos que eu não estou vendo, você ignora, porque eu não estou enxergando eles. Animação, simulação física, tudo isso é calculado na etapa de aplicação da sua pipeline. Também é feito ali o processamento de entrada de dados, por exemplo, o que você controla no seu mouse, no seu joystick ou no seu teclado. Essa interação também é feita na etapa de aplicação. E isso e todo esse procedimento vai gerar uma série de primitivas geométricas, que são pontos, linhas e triângulos, que vão ser passadas para a etapa de geometria. A etapa de geometria vai transformar aquilo tudo em modelos 3D bonitos, que depois, na etapa de rasterização, vão ser pintados na tela na forma de pixels. Mas eu não vou entrar em detalhes sobre a etapa de geometria e etapa de rasterização, porque isso eu vou explicar num próximo vídeo, ou em próximos vídeos. Eu estou pensando em fazer um vídeo sobre a etapa de geometria e um outro vídeo para a etapa de rasterização. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de curtir, compartilhar. A gente está quase atingindo 900 inscritos. Talvez, quando você estiver assistindo, já atingimos essa meta. E já queria até agradecer por isso. Gente, valeu, obrigado. E até a próxima. Continuem acompanhando aí o que eu tenho discutido aí no canal. Valeu!